Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento marcado por Deus para que possamos dividir, compartilhar, expandir o amor do Pai, a palavra de Deus, que tem contribuído muito para o nosso crescimento, para o avanço desses dias. Momento esse que tem sido primordial para que possamos continuar de pés, encorajados, esperançosos, até que se cumpra em nós o desejo de Deus e até que se cumpra em nós o grande milagre que todos nós aguardamos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, a paz de Cristo em cada coração, em cada lar, em cada família. Gostaria de fazer uma oração com você, para que Deus prepare o ambiente da sua casa, onde você vai estar assistindo a essa palavra, essa mensagem. Que Deus prepare o coração para que a semente que nele cair possa dar frutos e que, em nome de Jesus, a vontade de Deus para esta noite de sábado venha se cumprir na minha e na sua vida, que o plano do Senhor, aquilo que Deus já preparou, venha se estabelecer na minha e na sua vida, em nossa história. Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Estamos mais uma vez aqui diante do Senhor, buscando uma direção, buscando uma graça, buscando uma força, buscando a manifestação, Pai, da tua bondade. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha de encontro às nossas vidas, que o Senhor venha falar nitidamente, meu Pai, em cada coração. Ministre em nosso ser, Pai, que nós sejamos fortalecidos pelo poder do teu nome, que sejamos agraciados pela tua grandeza, que o Senhor venha acrescentar em nós, meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos encorajar. Toca-nos, Pai, através do Espírito Santo. Move-se, Senhor, em nosso favor. Afinal de contas, somos teus filhos, somos a tua igreja. Estamos aqui precisando de ti, meu Pai, necessitados do Senhor. Por isso, seja bem-vindo, Deus. Tu és bem-vindo, tu és desejado, tu és aclamado, Pai. Sim, Espírito Santo, que nessa noite possamos nos aproximar mais do Senhor, que possamos nos assemelhar mais de Ti, ó Deus, e que acima de tudo, Deus, a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu plano se cumpra em nós e através de nós, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Então, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite tem como tema, e está no Evangelho de São João. O tema da mensagem é processo de evolução. Falar um pouquinho dos processos de Deus, as etapas. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre os métodos, sobre as prioridades que Deus, uma das formas que Deus trabalha em nossa vida, em nossas vidas, para que possamos evoluir. Os processos que Deus se utiliza para que possamos nos aperfeiçoar, para que, acima de tudo, como diz o tema da mensagem, para que possamos avançar. Aleluias. Então, o Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 9, é o texto base, o texto-chave. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, abra comigo as Escrituras Sagradas, ou se não, você ouça atentamente o que diz a palavra de Deus. Aleluias. Então, o texto base nesta noite está em segundo, escreveu São João, capítulo 9, verso 1, onde a Bíblia diz, acompanhe comigo: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego?
for por causa dos seus próprios pecados ou pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Aleluias. Essa foi a resposta de Deus. Devemos cumprir logo as tarefas ou o trabalho que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode se trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva, aplicou nos olhos do cego e em seguida disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. E voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam, o mendigo, começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E alguns diziam que sim, e outros diziam: não apenas se parece com ele. O mendigo, porém, é ele. Sim, sou eu mesmo. Verso 10. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá e lave no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Aleluias. Até aqui está ótimo, amados. Já é o suficiente para nós entender e absorver aquilo que Deus deseja acrescentar nas nossas vidas, aquilo que Deus tem para cooperar para o nosso crescimento. Queridos, processo de evolução, métodos, formas de Deus trabalhar. Sabemos que tudo na vida é um processo. Os processos que nós nos deparamos ao longo da nossa caminhada, muitas vezes eles são necessários. Muitas vezes nós entendemos e percebemos e até admitimos que certos processos, certos ciclos, certas etapas, certos métodos que se apresentam na nossa vida são necessários. Mesmo que muitas vezes esses processos são dolorosos na maioria das vezes e também indigestos. Mesmo dolorosos e indigestos, esses processos, esses ciclos são necessários para que eu e você evoluímos, para que eu e você cresçamos e para que eu e você venhamos avançar. Com Deus não é diferente, principalmente com tudo, os processos de Deus, os processos usados por Deus são muito necessários, são muito importantes na minha e na sua vida, contribuem para o nosso crescimento. Mesmo que os processos de Deus, que tem como finalidade e função para o nosso aperfeiçoamento, eles são importantíssimos. Então, porque o que mais importa no processo, nos ciclos, métodos usados por Deus, é o produto final, é o resultado. O processo usado por Deus para fazer com que eu cresça, com que eu amadureça, com que eu seja aperfeiçoado, o processo de cura na minha vida, o processo de transformação, ele nem sempre é bom, nem sempre é fácil, é indigesto, é doloroso, mas o que mais importa para Deus e para nós é o produto final, é o resultado. E é isso que eu quero que você entenda, foi isso que Deus ministrou no meu coração, que o que mais importa para Deus não é o processo, não são os ciclos, as etapas do processo, mas na verdade o que mais importa, o que Deus mais se interessa em relação à minha história e à sua história, é o produto final, o resultado. E o resultado depende dos ciclos do processo, as etapas. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa noite. Queridos, dando alguns exemplos naturais,
Todas as coisas passam por um processo. Por exemplo, a fabricação de vinho, pegar algo espiritual, algo bíblico, algo profético. Para se fabricar vinho, se colhe-se a uva. Leva-se a uva no lagar, eles pisoteavam nas uvas, retiravam néctar e levavam para o processo final para engarrafar o vinho. Então, da colheita até o vinho estar na garrafa, há um processo, há um ciclo, há métodos, há um caminho a percorrer, há degraus. Agora, da uva na parreira até degustar o vinho, existe um caminho a percorrer. Então, olhando a uva e já para o vinho totalmente pronto, a gente chega à conclusão que o processo de pisotear, de extrair um néctar, de colocar num lagar, isso talvez é dificultoso, mas quando a pessoa está ali desfrutando, experimentando um vinho, um bom vinho, ela vai dizer que o produto final é excelente. O processo doloroso, indigesto, ficou no esquecimento, porque o que mais se vive, o que mais se aproveita, experimenta, é o resultado, é o processo. Então, amados, já falando da nossa vida, quando nós olhamos para dentro de nós e podemos enxergar que nós somos curados, alcançamos uma cura física, uma cura emocional, quando nós somos transformados, quando nós somos restaurados, avivados, nós esquecemos o processo doloroso. O que mais fica evidente é que hoje nós somos sarados, que somos libertos, que somos livres, que nós somos avivados, restaurados, que hoje nós somos maduros espiritualmente falando, que nós somos pessoas melhores. Então, quando nós chegamos nesse nível, o que ficou para trás fica no esquecimento. Os processos que Deus utilizou, as dificuldades que nós passamos, etapa após etapa, é o que menos importa. Então, diante disso, diante desses processos difíceis, né, mas necessários que Deus usa para trabalhar na minha e na sua vida, esses momentos de dificuldade vão ser muito insignificantes, próximo do resultado que nós podemos alcançar. Dando outros exemplos, nós olhamos para a azeitona, para se fabricar óleo, o óleo de oliva. A azeitona, ela passa por uma prensa, ela é prensada. A azeitona é prensada para extrair o azeite. O azeite, ele tem um valor inestimável. O azeite representa a unção. Então, se nós pegarmos a azeitona e o azeite, a unção já preparado, o produto já preparado, o processo fica à parte. O processo doloroso de espremer a azeitona fica à parte. Agora nós já temos um óleo de oliva. Aqui nós já temos um azeite. Aqui nós já temos um óleo fabricado. Ou seja, o resultado ele é muito maior, muito mais contundente do que os processos que nós vivemos na vida. Então eu quero dizer para você que vale a pena nós acatarmos, que vale a pena nós obedecermos, vale a pena nós passarmos pelos processos, não pegar atalho, não queimar etapa, porque o que mais importa é o resultado. Quando Cristo morreu, ressuscitou, antes de ascender aos céus, ele diz, está consumado, valeu a pena. Então, quando ele olha o resultado de ter morrido por mim e por você, por ver hoje eu e você livre, ter um livre acesso a ele, ele diz que valeu a pena ter sido preso, pregado no madeiro, ou seja, o processo que Jesus passou ficou insignificante, próximo do resultado. Qual é o resultado? A minha e a sua vida. Então são resultados, amados. Assim como para fabricar o ourives, para fabricar a prata, o ouro, existe um processo. O ouro só é ouro porque ele passou pelo processo. Então eu quero dizer para você, eu quero tentar transmitir, peço a ajuda do Espírito Santo, que consiga deixar muito nítido a importância e que Deus trabalha com processos.
Deus ele trabalha com métodos, e eu quero dizer para você que nem sempre os processos e os métodos de Deus são fáceis, são prazerosos, mas são necessários, porque o resultado, sim, o resultado que o processo nos permite é sempre poderoso, é algo inestimável, e com certeza todos nós chegaremos à conclusão que valeu a pena. Aleluias. Queridos, o que importa para Deus é que Ele, por ser soberano, onipotente, Ele sabe perfeitamente quando, quem e de que forma Ele vai agir. Esse é o nosso Deus. Essas coisas não cabem a nós. Então, o que cabe a Deus? Quem, quando e de que forma Ele vai agir. Então, eu estou falando um pouquinho nessa noite, não é de quem e não é quando, mas é de que forma. Ou seja, Deus tem algumas formas peculiares, curiosas de trabalhar. Por quê? Porque tem coisas que nós temos que passar. E eu acredito piamente que esses dias que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, é um trabalhar de Deus, é um processo. E o que nos enche de esperança é que nós estamos dentro do processo. Não é se nós estamos, se chegamos ao final ou não, se o processo concluiu ou não, se o resultado já veio ou não. O que nos enche de esperança e nos enche de graça e de fé é que nós estamos no processo. E se estamos no processo, daqui a pouco o resultado vai aparecer, o produto vai aparecer, aleluias. Por quê, amados? Porque, falando ainda um pouquinho da forma que Deus trabalha, a Ele pertence quem, quando e a forma que Ele trabalha. Escute bem, conhecendo um pouquinho, quase nada de Deus, ao longo dessa minha caminhada cristã, eu percebi algo curioso, que talvez você também já deva ter percebido. Existem coisas que Deus faz na minha e na sua vida, que é instantâneo. Quando Deus entra na minha vida, entra na sua vida, quando a presença de Deus vem, a glória de Deus vem, o poder de Deus vem, existe algo que é instantâneo. Tem situações que Deus muda na hora, tem feridas que Deus cura na hora, existem cadeias que são removidas na hora. Contudo, existem situações na minha e na sua vida que é processual. Então, existem duas formas que eu quero falar nessa noite. Desculpa, uma forma, mas existem duas formas que eu quero aqui espanar para você de Deus trabalhar de uma forma instantânea, na hora, muda na hora, tem coisas que Ele muda na hora, mas tem coisa que é processo. Tem coisas que é passo a passo, degrau a degrau, ciclo após ciclo. Mas ambas nos levam para o resultado, para o produto final. Ambas têm o mesmo propósito, que é nos aperfeiçoar. Então, olhando para a Bíblia, Jesus curou 3 cegos. Teve um cego que ele curou de uma forma instantânea. Bartimeu, o que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Que eu torne a ver. Então assim eu faça. E o cego tornou a ver. Instantâneo. Já o outro cego que eu quero falar um pouquinho dessa noite, ele passou por um processo. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa que é o trabalhar de Deus. O primeiro cego, o Bartimeu, ele retomou a sua vista instantaneamente, com uma palavra do Senhor, uma direção de Deus. Já este cego de nascença, ele passou por processo para chegar à evolução, processo para chegar à cura, processo para chegar à transformação. E é assim a nossa vida. Tem coisas que Deus mudou na hora na minha vida, mas tem coisas que eu estou no processo. Agora, nós não podemos abrir mão desse processo. A cada dia esse processo tem que evoluir. A cada dia esse processo tem que perseverar, tem que
dá uma dinâmica que o reino de Deus exige. Por isso que nós temos que acatar, nós temos que permitir que passemos, seja como uva, seja como azeitona, nas mãos de Deus, seja como vaso na mão do oleiro, para que o produto final se cumpra na nossa vida. Aleluias. Então, amados, essa é a forma de Deus trabalhar. Porque tem coisas que Ele não mudou ainda na minha e na sua vida. Porque é processo. E porque tem coisas que Deus já mudou. Aleluias. Porque tem coisas que é instantânea. Tem coisa que é um toque. Tem coisa que é uma palavra. É uma direção. Aleluias. Então vamos para a mensagem. Vamos desenvolver o texto bíblico. Então a Bíblia diz que este homem, ele nasceu cego. Mas a primeira pergunta dos discípulos a Jesus foi, a primeira curiosidade dos discípulos foi, Senhor, por que este homem nasceu cego? Quem pecou? Ele ou os pais? Jesus disse, olha, nenhuma coisa nem outra. Essa situação sucedeu na vida deste homem para que a glória de Deus fosse manifestada. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amados. Existem certos questionamentos que são infundáveis. Existem certos questionamentos que não vão mudar a vida de ninguém. Existem certos questionamentos que não vai trazer o produto final, não vai agregar, não vai cooperar em nada. Agora eu me pergunto, o que ia mudar na vida desse cego? O que ia mudar o processo de Deus na vida do cego? Saber por que ele nasceu dessa forma? Por que ele estava cometido de uma cegueira? Foi ele que pecou? Quem pecou agora? Foi ele. A culpa é de quem? É dele, é do pai dele, é da família. Queridos, no momento que nós vivemos, o que menos importa é achar um culpado, o porquê, da onde surgiu esse vírus. Quem é o culpado? É o presidente, é a política, é a economia, quem é o culpado? O que menos importa são essas respostas. Existem coisas que são mais importantes nesse momento. Se nós queremos resolver tudo e achar a resposta para tudo, vai pirar o cabeção, nós vamos ficar atônitos. Então, é uma coisa de cada vez. Então, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é ficar sãos, é não ficar doente, é não morrer, é não ser contaminado. Uma coisa de cada vez. Então, existem questionamentos, dúvidas, que não devem ter importância, não merece um desgaste, um tempo, respostas. Ah, Senhor, por que esse homem nasceu assim? Né? Por que nasceu assim? Quem pecou? Né? Quem é a culpa? Queridos, isso não ia mudar no processo de Deus. Isso não ia interferir no milagre de Deus. Mas uma coisa Deus deixou bem clara através de Cristo. Aquilo que esse cego estava passando era para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. Queridos, eu não tenho resposta para tudo, eu não sei de onde veio esse vírus, os cientistas ainda não têm uma resposta, uma fórmula, não tem a resposta para muitos porquês, mas uma coisa eu sei, tudo que vai acontecer é para a honra e glória dele, é tudo para a honra e glória do Senhor, tudo é para que o nome dele seja glorificado. Tem situações que acontecem na nossa vida, a gente fica buscando por que comigo? Oh meu Deus, oh céus, oh terra, oh azar, por que comigo? Isso não cabe. Só temos que saber que o milagre, a resolução, a resposta, o produto final vai glorificar o nome do Senhor. Isso é o que mais importa. Ah, por quê? Porque eu cheguei até aqui, porque eu moro nesse lugar, porque eu estou nessa empresa, porque esse salário é uma miséria tremenda que a gente perde tempo e, enfim, e a gente deve empregar nossa força em coisas mais úteis que vão agregar no resultado e o produto final. Esse é o que importa, é o resultado. O que importa nesse momento, amado, é a cura, é a vacina, é o medicamento, eu não sei, é o produto final, é a solução. É isso que mais importa agora. Aleluia, falando dos nossos dias. Mas seguindo ainda as Escrituras, glória a Deus, seguindo um pouco as Escrituras,
a Bíblia diz que os discípulos fizeram essa pergunta e Jesus deu essa resposta. E aí a Bíblia diz que ele vai até o cego. Glória a Deus. Mas antes de ir até o cego, ele diz: olha, nós devemos cumprir o trabalho no qual o Senhor nos confiou. Porque a noite se aproxima e à noite ninguém mais trabalha. Deus estava falando ali, Jesus, que ele precisava cumprir o propósito, ele precisava implantar o seu reino, ele precisava contemplar o ser humano. Ele disse: olha, enquanto é tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir. Daqui a pouco eu vou morrer, vou ser crucificado, e eu não vou poder fazer mais nada, né, enquanto homem aqui na terra. Então eu só tenho que cumprir as coisas. Então foi isso que ele deixou: olha, enquanto eu estiver aqui, haverá o cumprimento de todas as coisas. Então disso eu não tenho dúvida, que todas as coisas vão se cumprir. Aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que saiu da boca do Senhor, vai se cumprir independente de qualquer coisa. Então a Bíblia diz que ele chega até o cego. Aleluias. E a Bíblia diz que ele gospe no chão. Jesus cospe no chão. Ele pega a sua saliva, mistura na argila. Ele faz um lodo, uma espécie de barro, coloca, ata nos olhos do cego e diz: agora vai até o tanque e se lava. E após o cego se lavar, a Bíblia diz que ele voltou curado. Ele voltou vendo. Então só aqui nesse curto espaço de tempo, eu vejo o processo de Deus. Ele cospe na terra, ele pega a saliva, ele faz ali uma argila, ele unta, ele ata os olhos do cego e manda o cego lavar no tanque. Eu aqui, na minha limitação humana, eu consigo chegar a 4 etapas. 4 etapas para esse cego ser curado. Sendo que Bartimeu, Jesus só disse: olha, então, veja, o que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Que eu torne a ver. Então, veja. Não precisou cuspir, não precisou lodo, terra, pantano, não sei, lá na minha terra, lá em Uruçanga, lá onde eu nasci, em Santana, chamava de pantano, mas argila, barro, sei lá. Não precisou nada disso, cuspir, o lodo, botar nos olhos e lavar no tanque, não precisou nada disso para o Bartimeu. Já com esse cego de nascença, ele teve que passar pelo processo. E se nós, quando estivermos lá no céu, perguntar para ele: ô cego de nascença, porque a Bíblia não diz o nome dele, ô cego de nascença, tu achou ruim Jesus ter cuspido, feito um lodo, botou no teu olho e fez tu lavar, tu achou ruim? Que nada, eu queria ser curado. Eu quero é ver, eu quero é enxergar. Então é isso, essa visão que nós temos que ter dos processos de Deus, que são dolorosos, são difíceis, mas eu quero é ver, eu quero é o produto, eu quero é mudar, eu quero ser curado, eu quero buscar força, eu quero ser renovado, eu não quero pegar essa doença, eu quero guardar minha família, eu quero que o meu caráter seja apurado, eu quero ter o meu temperamento moldado pelo Espírito, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero nascer de novo. Não importa o processo. O que me importa é o produto, é o resultado, o processo de evolução. Para chegar na evolução tem que passar pelo processo. Para evoluirmos, para crescermos como homens e mulheres, precisamos passar pelo processo. E eu acredito que esses dias são dias que Deus está usando para que o processo seja efetuado na nossa vida. Eu não tenho dúvida que tudo vai se cumprir. Vai vir não sei de que forma Deus vai agir. Como? Se é através do medicamento, se é através de uma vacina, ou nenhuma coisa nem outra. Eu só sei que tudo vai se cumprir de acordo com a vontade do Pai. Agora, essas etapas que nós temos que passar. Então, o cego de nascença, ele teve que passar pelo processo. Ele teve que talvez ser moído como azeitona, talvez ele teve que ser pisoteado como a uva. Talvez se fosse nesses dias, tu
teria falado, não, é proibido, as gotículas, Jesus, imagina, meu Deus, eu tenho que usar máscara agora se eu cuspir na terra, fazer um lodinho, um barrinho, botar no meu olho e ir lá se lavar, não, Deus, o livro está amarrado, Jesus, não pode gotícula, o senhor não sabe, que mundo o senhor está vivendo? Eu quero dizer para você que os processos de Deus, amado, inclui também protocolos, mudar dogmas. Os processos de Deus na minha vida também inclui mudar tradições, costumes. Porque uma das coisas que esses fariseus foram criticar Jesus não foi dizer, nossa, Jesus, glória a Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu conheci esse homem desde criança cego, o quanto ele, constrangimento, quanta luta ele passou. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, não. Sabe qual foi a dos fariseus? Hoje é sábado. O senhor não sabe que na tradição não pode usar saliva para curar? Porque até um certo momento da Bíblia, a saliva tinha um poder curador, medicinal. Se usava, mas chegou um certo tempo que cortaram. Ó, deu de ficar cuspindo. Deu de ficar cuspindo aí nos outros, deu. Então, duas implicâncias aqui. A saliva não podia mais ser usada para cura e era sábado, não podia curar no sábado. Então, o processo de Deus, por isso, é também para mudar processos, protocolos, para mudar tradições, costumes. Deus está um pouco se lixando porque era sábado, porque se podia não usar saliva. Deus está se lixando para isso. Agora ele quer saber do processo, porque ele precisa chegar num resultado. Eu preciso chegar num resultado, você, a humanidade, precisamos chegar num resultado. E o resultado só é possível se passarmos pelo processo. Interferir no processo, parar o processo no meio do caminho, não vai chegar no produto final. Então os fariseus estavam preocupados, hoje é sábado. Mas e daí que hoje é sábado? E daí com as nossas tradições, com a nossa religiosidade, e daí com as nossas ideias já formadas, o processo veio para acabar com tudo isso. Aleluias! Porque o processo que nós estamos vivendo hoje, Deus está acabando com muitas coisas está deixando de existir, muitas coisas vão mudar, e para melhor, porque o produto, quando nós passamos pelo processo de Deus, o produto é muito melhor, o resultado é muito melhor, o resultado é satisfatório. Então muitas coisas estão caindo por terra. Muitas ideias, muitas prioridades, mecanismos, enfim, padrões, Deus está derrubando com esse processo que nós estamos passando. É um processo. É doloroso, é difícil para todos. Mas quando chegar o produto final, quando chegar o resultado, você e eu vamos olhar para trás e vamos dizer, valeu a pena, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então isso é etapas, ciclos, processos de evolução. O cego foi curado porque passou pelo processo. Mas eu te pergunto, Jesus sendo Deus, ele poderia curar o cego com uma palavra? Poderia. Jesus sendo Deus, não poderia impor as mãos e dizer, seja curado? Poderia. Jesus sendo Deus, poderia fazer oração, como ele fez várias orações, dizendo, Pai, eu te dou graças, cura ele? Poderia. Jesus poderia usar inúmeras formas de dar vista a esse cego, mas porque ele usou o processo, porque o princípio de Deus, escute bem, o princípio, a vontade de Deus, o propósito de Deus não era apenas dar vista a esse cego, era trabalhar no interior desse cego, era curar a emoção desse cego, era transformar ele em outra pessoa, não apenas dar visão. E essa é a grandiosa obra de Deus, não é apenas dar vista ao cego, é dar ele um novo coração, uma nova perspectiva, é tornar ele um novo homem, um caráter de Cristo, um novo nascimento. Por isso é necessário o processo. Escute bem, quando eu estava à frente de um trabalho no centro de recuperação, eu acompanhei muitos processos, eu acompanhei muitos homens que foram engendrados, que foram inseridos, é a melhor expressão, desculpe, inseridos no processo de Deus, porque eles tinham uma necessidade de ser liberto da drogadização,
do alcoolismo, e muitos foram libertos, e muitos foram restaurados, mas muitos interromperam o processo porque já estavam satisfeitos com a libertação da droga e do álcool. Só que o propósito de Deus não é apenas libertar o álcool e a droga. O processo de Deus inclui caráter, inclui temperamento, inclui tornar um novo homem. Assim como esse cego, o intuito de Deus não era simplesmente a vista carnal, olhos carnais, mas o intuito de Deus era transformar num novo homem, da planta dos pés, interiormente, um novo homem. E para transformar o cego no novo homem, é somente através do processo de Deus. Saiba, escute bem o que eu vou te falar. O propósito de Deus não é apenas curar do coronavírus. O propósito de Deus não é apenas encerrar o coronavírus, mas o propósito de Deus é curar o coronavírus e me tornar numa pessoa melhor e te tornar numa pessoa melhor. Te dar um novo coração, uma nova perspectiva de ser humano. O desejo de Deus vai além de combater um vírus. Com vírus ou sem vírus. Com vírus, acometido do vírus ou não, nós podemos entrar no céu. Agora, se nós não formos transformados, isso implica na nossa salvação. Isso pode deixar muitas pessoas fora do céu. Se nós não mudarmos o nosso coração, a nossa vida, nós podemos ficar fora da salvação, da eternidade de morar com Deus. Agora, com o coronavírus, nós podemos entrar no céu. Então, o objetivo de Deus é amplo. O objetivo de Deus é grande, é curar do corona, mas também dar-nos um novo coração, nos trazer uma nova mentalidade, nos trazer novos comportamentos, novas prioridades, novos padrões. E por isso nós temos que passar pelo processo, amado. Não apenas para a cura do corona, mas para a cura da nossa alma, cura dos nossos sentimentos. Você está entendendo? Você está entendendo onde Deus quer chegar? Porque os processos são necessários para a evolução. Sabe por que muitas vezes eu e você somos moídos, pisados pela palavra por Deus? Porque Deus está nos forjando, Deus está tratando a nossa vida, nós estamos no processo, nós estamos nos ciclos que Deus usa para nos tornar, para dar o resultado que Ele quer, e que Ele deseja, e que Ele pode. Glória a Deus. Então o cego, Jesus podia, com um toque, com uma palavra, ele podia várias formas, N formas, de curar esse cego. Mas Jesus entendeu que esse cego precisava passar pelo processo. E o processo, nem sempre eu vou entender o processo. E o processo nem sempre vai ser bom. E nem sempre eu vou querer, mas é necessário. O processo é necessário, mesmo não sendo bom, mesmo eu não querendo, mesmo eu não gostando, mas o processo é necessário. Aleluias. Glória a Deus. É isso que vai nos fazer crescer. É isso que vai fazer com que eu e você alcancemos o êxito. É isso que vai dar resultado na nossa vida. Glória a Deus. E aí, voltando ali o centro de recuperação, amados. Muitos interrompiam o processo porque já foram libertos do álcool e da droga. Mas o que acontece? Quando eu não passo pelo processo, quando Deus apenas cura, liberta, porque eu não permito o restante, quando eu não sou restaurado dentro de mim, eu continuo sendo a mesma pessoa. E quando eu continuo sendo a mesma pessoa, é só questão de tempo para me voltar para aquela velha antiga. Vida antiga. Aquela velha vida. Então, qual era a minha direção para muitos? Eu dizia, irmão, o seguinte, eu não tenho dúvida que Deus já te libertou da droga, você está limpo, você foi liberto do álcool. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não mudar o teu caráter agora, o seu coração, se você não mudar tais comportamentos, você vai ser a mesma pessoa lá fora. E isso vai ser uma porta para você voltar para a droga e voltar para o álcool. Então Deus quer te restaurar completo, Deus quer te libertar do álcool, da droga, mas quer te tornar um novo homem, um marido, um pai, quer te dar um novo coração, um novo comportamento. Então você tem que seguir o processo, você tem que continuar o tratamento. Porque o problema não é somente a droga, o álcool, é o teu caráter, meu irmão, é o teu coração. É a forma que tu age com teu filho, com a tua esposa, diante da sociedade. Deus quer te restaurar por completo. Deus não veio mudar algumas áreas da nossa vida, Ele veio nos restaurar por completo. Isso exige esse processo, ciclos, etapas.
Não é algo instantâneo. Deus não é mágico, ele é poderoso. Não é com passar, com um toque de uma varinha de condão, do estalar de dedos, não. É processual. Processual, caráter, coração, hábitos, comportamentos, prioridades, remover ideias formadas, é processo. Para que se chegue no produto final, no resultado. Ser moído a azeitona, com certeza é difícil. Ser pisada a uva, com certeza é difícil. Mas quando estiver desfrutando de um bom vinho, de um bom azeite, se esquece. O processo fica pequeno. Fica irrisório, nem se comenta. Apenas se vive o bom vinho, apenas se vive o óleo, o azeite. Apenas se vive o resultado. Hoje eu sou uma nova vida, uma nova pessoa. Hoje eu tenho um novo coração. Hoje minhas prioridades são outras. Então é isso que se vive, é isso que se busca. E não de que forma foi alcançado. Agora você acha que José, quando estava lá, quando o faraó abre as portas do palácio e diante de uma multidão de pessoas diz: está vendo esse homem aqui? Estão vendo José? Abaixo de mim é ele. Só ele, não existe mais ninguém, é ele. Anel no dedo, autoridade, governador do Egito. Você acha que nesse momento José deu importância porque os irmãos enciumaram, porque foi vendido, foi preso? José só estava desfrutando de ser levantado por Deus. Ele estava sendo levantado por Deus. Ele estava sendo exaltado por Deus. Esse foi o resultado. E você acha que ele ficou chorando? Ai, quantos anos na cadeia, né? Aquela mulher me acusou de assédio. Ah, meus irmãos, ciúme, contenda. Ah, vendido como escravo. É o produto, meu irmão, é o resultado. Processos de evolução. Não existe evolução sem o processo. São necessários. Então, essa foi a obra grandiosa de Deus na vida do cego de nascença. Cuspiu. Processo, primeira etapa, passo. Aí fez o lodinho, é outra etapa. Eu não sei qual é a etapa que você se encontra. Qual é a etapa, irmão? O importante não é qual é a etapa, o importante é se você está ou não no processo. Se as tuas emoções estão ou não no processo, o teu caráter está ou não sendo lapidado. As tuas emoções, a tua família, a tua vida financeira, o teu casamento está ou não sendo lapidado no processo. É isso que importa nesse dia. Então qual é a etapa? Deus primeiro cuspiu. Ninguém estava entendendo nada. Será que Jesus está com pigarro? Será que está engasgado? Alguém traga uma água para Jesus, está cuspindo? Segundo, ele fez um lodinho. Ô Jesus, é hora de brincar agora, fazer lodinho, ficar brincando. Ninguém estava entendendo nada, ele só queria um milagre. Aí de repente ele pega aquele lodo, bota nos olhos do cego e diz: olha, vai lá e te lava. E ninguém sem entender nada. Mas o cego foi e fez. Às vezes nós não vamos entender, mas nós temos que obedecer. Nós temos que acatar. Nós temos que crer. Mesmo sem entender, não tinha nexo. Ele recebeu a visão com guspe, com saliva, com terra, com argila. Não tinha nexo. Essa conta não estava batendo. Mas esse cego obedeceu. E a vida dele foi transformada. Porque ele se permitiu passar pelo processo até ficar pronto. Até o resultado ficar pronto. Nós não estamos prontos. O processo, amado, o bolo, até ficar pronto. É ali a farinha, é o ovo, é mexer a farinha, é o tempo, é o ponto lá no forno, é a temperatura certa. Até ficar pronto, até ficar pronto. Essa expressão, eu não sei o tempo, mas o tempo é até ficar pronto. Até eu e você ficar pronto. Até nós crescermos, evoluirmos. Até nós sermos transformados, sarados, libertos, até ficar pronto. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos nos submeter aos processos de Deus. Não queima etapa, não queima, não pegue atalhos. Aproveite cada etapa do processo, cada ciclo aproveite,
porque é isso que vai te dar resultado lá na frente. É isso que vai te dar resultado lá na frente, amados. Não queime etapas. Eu quero ler rapidamente mais um texto que contribui para aquilo que nós estamos falando hoje, processos de evolução. Com certeza isso tudo vai fazer com que o mundo evolua. Tudo que nós estamos vivendo hoje, o mundo vai evoluir. O ser humano vai evoluir, as famílias vão evoluir. Porque nós estamos passando pelo processo. Andando um pouquinho na história, capítulo 8 de Marcos 22, né? O meu relógio aqui anda absurdamente. Meu Deus, não vejo a hora de voltar aos cultos presencial. Que lá parece que demora a passar aqui, a gente fala um pouquinho, já deu quase 1 hora. E eu posso falar só 1 hora, né? Segundo o Instagram. Meu Deus, estou preso no Instagram agora. Então, Marcos 8, 22, a Bíblia diz, Marcos 8, 22 diz, quando chegar a Betsaída, algumas pessoas trouxeram um cego, olha só, mais um cego, o terceiro cego. Vou botar um terceiro cego na jogada aí. E o cego pediu que tocasse, então tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não vejo claramente. Vejo pessoas como árvores. Olha só. Então Jesus tocou no cego, cuspiu, e ele disse, olha, estás vendo? Não vejo claramente. Vejo árvores como se fossem pessoas. Jesus pôs a mão sobre os olhos mais uma vez. Olha só, o que é que diz a Bíblia 25? Jesus pôs as mãos sobre o cego mais uma vez. E a sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Olha só, um outro cego. Jesus cuspiu, tocou no olho dele e disse, o que tu tá vendo, cego? Tô vendo meio turvo. Tá meio embaçado o negócio. Eu tô vendo árvore como se fossem pessoas. Tô vendo pessoas como árvore. Aí Jesus tocou novamente e disse agora. Não, agora eu tô vendo claramente, nitidamente. Processo. Processo, irmão. Tem pessoas que já foram tocadas por Jesus uma vez, mas ainda não estão vendo nitidamente. Ainda não enxergam Deus nitidamente. Não enxergam o Evangelho nitidamente. Não enxergam o poder de Deus, o benefício de estar com Deus. Ainda estão com uma visão turva. Precisa de um segundo toque, ou seja, processo. Então é dessa forma que Deus trabalha na vida das pessoas. Talvez você já foi tocado pela palavra de Deus uma vez, ou você já foi a alguma igreja, ou você já viu alguma pregação, Deus te tocou, mas a sua visão ainda você ainda não enxerga nitidamente. Você ainda não enxerga com os olhos nítidos. Talvez você, como esse cego, ele falou, parece que é árvores andando, então você precisa de um segundo toque, ou seja, você precisa dar continuidade no processo. Muitas coisas não se cumprem na minha e na sua vida, porque nós recebemos um primeiro toque e nós deixamos o caminho do Senhor. Nós saímos do caminho do Senhor, porque as coisas não se cumpriram. Não é que não se cumpriram, nós precisamos ir até o fim do processo. Naamã quer ser curado, Naamã. O processo é o seguinte, é 7 mergulho, não é 1. Ele deu 1, não aconteceu nada. 2, nada. 3, 4, 5, 6, até o 6º mergulho, nada aconteceu. Por quê? Porque o processo era até 7. Os muros de Jericó só caíram porque o processo teria que ir até o final. O resultado, ou seja, que era o muro ser fendido, era 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a 6ª nada aconteceu. Nenhum barulho de muro se quebrando. Mas quando deram a 7ª volta, quando Naamã deu o 7º mergulho, ele cumpriu o propósito, o processo chegou até o fim. E quando nós chegamos até o fim do processo, o resultado acontece. Está pronto. A muralha cai, a lepra vai embora, a doença vai embora, porque nós fomos até o fim do processo. O processo é para ir até o fim.
Precisamos chegar até o fim do processo. Não podemos deixar nenhuma etapa para trás. Não podemos deixar nenhum degrau para trás. Precisamos ir até o fim para que o processo se cumpra. Então esse cego, ele foi tocado pela primeira vez. Eu fui tocado pela primeira vez em 2000, no ano 2000. E eu não enxerguei nitidamente. Mas precisou um segundo toque em 2003 para que hoje a minha visão é nítida. Porque eu tive que passar pelo processo do Senhor. Então Jesus disse, olha, recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não enxergo claramente. Parece árvores andando. Será que você não está assim como esse cego? Olha pessoas, mas parece árvore andando. Não tá nítido. Não tá claro, não tá claro. Talvez seja necessário um segundo toque. Talvez seja necessário voltar para o processo. Volte para o processo, irmão. Se adeque ao processo. Esteja inserido no processo de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Deus não está de olho no processo. Deus está de olho lá no produto final. Quem nós podemos nos tornar. Deus está de olho lá quando Ele olha para mim, para você e diz, está pronto. Deus se preocupa nesse momento, quando Ele olha para as nossas vidas, quando Ele olha para a nossa vida emocional, financeira, emocional, familiar e diz, está pronto. Embora indigesto, embora doloroso, o processo de Deus ele é perfeito. O processo de Deus tem um plano, tem um propósito, nos aperfeiçoar, nos tornar em pessoas melhores, trazer transformação. Deus não quer apenas nos curar, Ele quer nos tornar em pessoas melhores. Deus não quer apenas curar o planeta dessa doença, dessa enfermidade, desse vírus. Deus quer tornar o mundo melhor. Entenda, amados. Deus quer tornar a família melhor, os casamentos, relacionamento pai e filho, o trânsito melhor, relacionamento no trânsito, generosidade nos corações, tolerância, amor. É isso que Deus quer fazer, não quer apenas curar o vírus. Que interesse, Deus queria apenas curar um vírus e deixar a humanidade da mesma forma que a humanidade estava caminhando. Que Deus é esse? Que propósito é esse? Curar a humanidade de um vírus e deixar o humano com as mesmas prioridades no coração. Idolatria, corrupção, intolerância, ódio, falta de perdão. Isso tudo é possível ser removido. Processual. Aguente. Processo, máscara, álcool. Sem congregar. Né? Com limitações, com cuidados, clamar muito, orar muito. É processo, irmão. E vai chegar uma hora que o nome dele vai ser glorificado. Porque não importa os questionamentos, não importa se o cego de nascença nasceu porque o pai pecou, porque a mãe pecou, porque ele pecou, quem é culpa? Se o Mandetta tem culpa, agora o Dr. Nelson tem culpa, quem tem culpa? O importante é que no final de tudo isso, o nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser exaltado. E tem coisas que não é para saber quem foi, de quem é a culpa, simplesmente para que o nome dele seja glorificado. É nisso que eu creio, por isso que eu estou compartilhando. E por isso Deus ministrou meu coração. Espero que Deus também tenha falado ao seu coração. Espero que Deus tenha falado contigo nessa noite. Tudo que nós estamos vivendo nesses dias é processo de Deus. É processo de Deus. Talvez nós estamos no lugar de Getsemane, lugar de espremer o azeite, a azeitona, para fazer o azeite, para fazer o vinho, para tornar o ouro. Quem sabe o ourives está aqui nos moendo, quem sabe o oleiro está pegando o vaso, está nos moendo. É nisso que eu creio. A minha expectativa é daqui a pouco como é que nós vamos agir como seres humanos, como é que nós vamos ser na adoração ao Senhor, como é que nós vamos reagir no trânsito, dentro da família, como é que nós vamos ser dentro da empresa, como é que nós vamos ser como patrão, como funcionário, como é que nós vamos ser. Processos de evolução, é o que nós estamos vivendo no século XX.
Deus me deu uma palavra, o meu ministério, 2020, o ano da promessa. Porque necessitais de paciência. Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, recebereis o cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Deus prometeu que viria com avivamento. Deus prometeu que viria restaurar o seu povo, restaurar a sua igreja. Talvez é o processo, talvez é o ciclo, é o método, a forma que Deus está fazendo para a promessa se cumprir. É isso que eu entendo, é isso que eu creio. Porque Deus, Ele sabe quem, quando e que forma agir. Em quem, quando e de que forma. Em nome de Jesus, receba essa palavra da parte do Senhor. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida. Você que está passando pelo processo, você que está sendo moído nesses dias, glória a Deus. Você que está sendo pisoteado nesses dias, glória a Deus. Agradeça a Deus por isso. Engrandeça o nome do Senhor por isso. Porque lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Quando Deus olhar para mim, para você e dizer, está pronto. O resultado, quando você olhar para o resultado, você vai dizer, valeu a pena. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Porque tu és bom, tu és grande. Tu és fiel, tu és perfeito. A ti pertence, Pai, a honra, a glória e o louvor. Em tuas mãos estão os métodos, a forma que o Senhor bem entende que deve trabalhar na minha vida. Oh Deus, te agradeço porque nós passamos pelo processo, estamos passando por um processo, embora dolorosos, indigestos, mas é a única forma que vai nos levar ao produto final, ao resultado que o Senhor tanto espera e que tanto nós aguardamos. Mais do que uma cura viral, o Senhor quer nos moldar, o Senhor quer transformar o nosso coração, o nosso caráter, o nosso temperamento, comportamentos, Pai. Em nome do que o Senhor quer mudar a humanidade. O Senhor quer mudar prioridades, padrões, estatísticas, Pai. É esse Deus que eu rogo nessa noite. Nos dê perseverança para que possamos suportar o processo até o fim. Que não queimamos, Pai, etapas, que não pegamos atalhos. Mas que tudo vai até o fim, os 7 mergulhos, as 7 voltas. Para que possamos ser aperfeiçoados por Ti, Pai. E por isso eu oro por essa família. Eu oro por este homem, por essa mulher que está sendo moldado, que está sendo espremido aí por dentro, no seu coração, nas suas emoções, Pai. Mas tudo para que sejamos transformados, avivados, para que possamos voltar para os teus caminhos, meu Pai, e verdadeiramente ter uma vida contigo, uma aliança com o Senhor, uma vida de intimidade contigo, Pai. Isso inclui derrubar métodos, tradições, costumes. Assim como Deus não importou se era sábado, Deus só quer saber do processo, Deus só quer saber que nós alcancemos o resultado, que toda religiosidade seja removida pelo processo de Deus, que toda humanidade, métodos humanos sejam removidos, tradições sejam removidas, para que o desejo de Deus se cumpra. Oro também para que essa doença, meu Pai, seja anulada. Em nome de Jesus, que o Senhor venha inundar a terra com o teu poder. Que a Shekinah de Deus venha anular, queimar, destruir esse vírus. Usa, meu Pai, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Dá a resposta que esses homens estão buscando. A fórmula, acrescenta a fórmula, o componente que está faltando, Pai. Dá a resposta, o resultado, Pai. Assim como nesse cego diga está pronto a esse medicamento, quem sabe o Brasil será o ícone, meu Pai, da cura, do milagre, a expandir para as nações. Usa este homem, usa essa equipe, usa as pesquisas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. É a minha oração. Eu oro também por a tua igreja, por cada família, eu oro por cada lar, eu oro para que tenha paz, que tenha alegria, que tenha força,
Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame, Senhor, a tua graça sobre cada coração, nos dê força para suportar até o fim, meu Pai, porque tudo valerá a pena e tudo vai se cumprir em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meu muito obrigado, que você tenha um ótimo final de noite. Nos encontraremos aqui amanhã com mais uma mensagem da parte de Deus, para que de glória em glória, processo, olha só, de glória em glória, sejamos transformados e alcancemos o resultado que o Pai já tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.